Alô, gente de todo o meu Brasil, graça e paz para todos vocês. Eu tenho uma mensagem para nós nesta manhã. Você que me assiste pela tarde, pela noite e pela madrugada. E o título da mensagem é essa: Nós não temos pecado. Esse é o tema da mensagem. Bem, eu quero dizer para você que estou muito feliz por você que por algum tempo está me acompanhando. Eu sou grato por você que inscreveu no meu canal, quero agradecer de coração. Se você ainda não é inscrito, inscreva no meu canal para que possamos juntos crescer. Crescer para quê? Para eu ganhar dinheiro, para ficar famoso? Não. Para alcançar aqueles que ainda estão em dúvida. Eu estou feliz neste momento que estou gravando esta mensagem, porque eu iniciei em 2021, dia 1º de janeiro de 2021. E naquele tempo eu gravava 2 mensagens por semana, nas quartas e no sábado. Quando chegou no fim de 2021, eu passei a gravar. Aliás, eu parei. 2022, eu fiquei até maio. Eu estava cuidando de um problema, de uma cirurgia na vista, e eu fiquei, mais ou menos, eu tive que tirar um problema na vista e tal, e eu não pude ficar me esforçando muito. E eu fiquei até maio. Quando foi Dia das Mães, eu iniciei, mas gravando 2 mensagens por semana. Mas, de repente, eu me peguei em 2023. Eu me apeguei e comecei a gravar todos os dias uma mensagem, colocando uma mensagem todos os dias. Terminou 2023, entrou 2024, eu não parei. Estou aí gravando todos os dias uma mensagem para a edificação da nossa vida, para aqueles que ainda estão em dúvida, que possa ouvir e sair desses local aonde eles estão. Eu estou contente porque hoje eu estou dentro do meu canal, eu estou com 501 mensagens já dentro do meu canal. Se você entrar no meu canal, você vai ver que... Então eu fico feliz por isso, por todos esses dias que eu medito. Eu não tenho aquele costume de ficar copiando. Eu pego o tema e aquilo vem diretamente, eu não sei qual o segredo, mas desde quando eu estava ainda no sistema, era assim, vinha, eu abria ali a Bíblia com a Compaixão, lia ali 2, 3 linhas, um versículo, 2, 3 versículos, e logo já vinha. Eu já ia ligando um versículo, um capítulo, um versículo, um capítulo, e a mensagem era pregada através de pouca, 1, 2, 3 linhas, talvez eu lia, ou talvez eu nem lia, muitas vezes eu nem lia a Bíblia. E hoje, nos dias de hoje, eu pego o nome e trabalho em cima do nome. Em cima daquele nome, eu monto uma mensagem. Vocês estão me acompanhando, vocês veem que eu não imito ninguém. Eu tenho meus amigos, eu tenho meus irmãos da graça, eu assisto algum deles, nem todos, porque tem uns que de graça não tem nada, então eu deixei. Eu não vou citar o nome, mas tem uns que de graça tem o nome até bonito, mas eu achei melhor não continuar assistindo, porque, como se diz, o relógio dele não consegue cuidar com o meu. O nosso relógio não se bate. Então, o dele marca uma hora, o meu marca outra. Então, tem uns irmãos da graça que eu deixei, mas tem alguns irmãos da graça aí que eu sou um ouvinte assíduo.
todos, sempre direto, estou assistindo, principalmente o meu querido irmão lá do Rio de Janeiro. Ei, irmão, esse irmão é uma maravilha, né? Então, Geraldo Moraes, esse é para mim um grande exemplo. Eu aprendo muito, eu gosto muito de ouvi-la, porque vejo a coragem, o ânimo desse irmão e de mais alguns outros, que eu não vou ficar citando o nome de todos, mas foi com ele que eu iniciei e foi com ele que eu saí. Foi através dele que eu saí de dentro desse mundo religioso. 43 anos lá dentro, me afastei. Com todo o conhecimento que eu tinha em teologia, escatologia, tinha hermenêutica, muito mestrado, deixei tudo. E hoje estou aqui gravando a mensagem da graça e eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, será que eu estou certo, estou errado? Se há muita gente que faz tanto, corre tanto, se esforça tanto, é como aqueles atletas que corre tanto, corre tanto, corre tanto e perde, não consegue ser o vencedor. Então a gente que se esforça tanto, corre tanto, faz tanto pela denominação onde ele está, é tudo tempo perdido. E talvez aquele que não faz nada, Deus se olha para a vida de Jacó, lá 9 de Romanos, versículo 13, onde era Jacó e Esaú. Deus repudiou Cido e amou Jacó. E aí? Então talvez aquela pessoa que faz tanta coisa e Deus deixa ele de lado. E você talvez não faz nada, mas Deus está vendo o seu coração. Deus está vendo, porque Deus olha lá dentro de nós. Deus não olha para o lado de fora, ele olha o que está lá dentro, como eu disse para Samuel. Samuel, você está olhando para a aparência dos filhos de Jessé, mas eu olho para o exterior, não, o interior do homem ou da mulher. Então é isso que Deus olha desta forma para nós. Mas a mensagem, o curtido da mensagem, como eu já tinha dito, que nós não temos pecado. Aliás, nunca tivemos. Outra coisa, o pecado, o mundo não conhece. O mundo não conhece, nunca existiu para o mundo. O pecado não existiu, o pecado não existe e o pecado nunca existirá. Mas como assim? O pecado não existe e nem vai existir no futuro. Para que essas coisas aconteçam, Deus tem que regredir 3.500 anos atrás, levantar Moisés de novo e Moisés criar a lei, que foi 613 mandamentos. E essa lei não só para Israel, mas essa lei seria hoje, nós temos aproximadamente 215 nações. Então a lei seria para as 215 nações, trazesse o pecado de volta. Mas o pecado acabou para Israel. O pecado veio para um grupo de pessoas. Quando Israel saiu do Egito, Israel foi baseado mais ou menos pelos calculadores 2.500.000 pessoas, 2.600.000 pessoas mais ou menos, porque homem era 600 mil, mas não contou as mulheres e criança naquele tempo. A maior parte das crianças, Faraó mandava matar. Quando acabava de nascer já era morto, principalmente do sexo masculino. Então eles calculam que saiu 2,5 milhões, mais ou menos, aí por aí, 2.600.000. O Brasil hoje tem 210 milhões. O Brasil daria 90 vezes a nação de Israel. Então vocês podem ver que Israel era uma nação pequena. Ela cresceu. Mas mesmo ela crescendo, ela se tornou uma nação pequena. Ela foi conquistando, matando, e foi indo, mas toda a lei foi somente para Israel. Todo o pecado foi para Israel. A Arábia Saudita, a Síria, o Egito, nenhum dos países
que estavam à volta de Israel, não tinha nada a ver. Cada um deles tinha um Deus para adorar. E Israel adorava o único e verdadeiro Deus, que é aquele que apareceu no caminho, aliás, apareceu no Monte Sinais. E disse a Moisés: eu sou um Deus? Não. Porque Deus existia muitos. Ele diz: eu sou o Deus dos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus verdadeiro. Então as outras nações não tinham esse Deus, mas Israel tinha esse Deus. Então o pecado, o que é o pecado, Nilson? O pecado é transgressão de lei. A Constituição brasileira e a Constituição americana, a Constituição da França, a Constituição da Argentina, qualquer um país, não tem nada a ver com a Constituição do Brasil. Cada uma tem uma lei diferente. Assim era Israel. Deus para Israel aquela lei por intermédio de Moisés. Todo aquele que saísse, desobedecesse, não cumprisse aquela lei, era punido. E a lei, ela não tinha perdão. Foi no tempo de olho por olho e dente por dente. Ela matava sem piedade. Qualquer coisinha, a pessoa era exterminado por falso testemunho, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 28. Por testemunho de 2, 3 pessoas, aquele ou aquela era levado fora da cidade e era morta. Se um pai e uma mãe fosse até o sacerdote e reclamasse do filho ou da filha que estava sendo rebelde com eles matavam aquele filho, aquela filha. Era lei. Então não adiantava. A lei era dura demais. Então gerou através da lei. Aí você fala assim: irmão Nilson, mas como você pode provar isso? Bom, vamos olhar para a carta de João. João escreveu ali primeiro e segundo João, mas no primeiro, no capítulo ali, a primeira carta de João, ali no capítulo 3, versículo 4, diz assim que o pecado é transgressão da lei. Transgredindo a lei. Então, mas, irmão Nilson, o pecado não começou em Adão? Não. O pecado não começou em Adão. O pecado começou na lei. Como o pecado ia começar em Adão se Adão não tinha conhecimento de nada? Se aqui está dizendo, você que tem entendimento, você está vendo que se o próprio apóstolo João diz que o pecado, e Paulo também diz isso, que o pecado é transgressão da lei. Que lei existia no tempo de Adão? Se Deus tivesse criado aquele casal, tivesse dito para aquele casal: olha, vou trazer um mandamento para vocês. E Deus pegasse, escrevesse uma lei: olha, aqui está a lei. Você e Eva, vocês têm que cumprir. Qualquer um desses mandamentos que vocês quebrar, vocês romper um desses mandamentos, se torna pecado. Não, Deus não disse isso. Deus somente deu uma ordem para Adão. Adão, coma de tudo que há no jardim, mas desta não. Não toque, pois somente. Porque no dia que tu tocar, certamente pecará. Não, que pecado? Adão ia falar: o que é isso, pecado? O dia que tu tocar, certamente morrerá. E foi o que aconteceu. Então o pecado que o povo fala: não, o pecado começou em Adão. Mas a própria Bíblia nos diz que o pecado não era levado em conta, que isso não era pecado, Deus não levava em conta. Por isso que quando Deus aparece a Moisés não, aparece a Noé e diz para que Noé construísse uma arca, que Deus ia destruir toda a humanidade, no capítulo 6 de Gênesis. Porque vejo que a maldade, então veja bem, Deus não diz vejo que o pecado do homem é grande, Deus não usou essa expressão. Vejo que a maldade do homem é mal continuadamente, e arrependeu o Senhor de ter feito o homem. Então vocês veem que o pecado começou em Moisés.
E o pecado terminou aonde? Em Cristo. Porque o próprio João Batista, não foi ele quem diz, eis o Cordeiro, lá no capítulo 1, 29 ali de João, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele veio para tirar. E você olhando para Hebreus capítulo 9, versículo 27, foi exterminado, quer dizer, exterminou, deixou de existir. Você olha para o capítulo 10 e versículo 4 de Romanos, que o fim da lei foi Cristo. Então acabou. A lei foi dada temporariamente, até que o que é real viesse. Então o pecado existiu temporariamente. O pecado existiu enquanto a lei existia. Acabando a lei, acabou o pecado. Então por isso que hoje eu digo, pecado. O que é pecado? Então veja aí essas denominações falando de pecado. Irmão, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que fazer isso, porque nós estamos em pecado. Como estamos em pecado? Se Romanos capítulo 2, versículo 14, os gentios não têm lei. Essa lei, como eu disse agora há pouco, ela foi dada só para uma nação. Foi por isso que Jesus disse ali no capítulo, acho que 16, de Marcos, de Mateus, ali em Mateus capítulo 16, versículo acho que 24, 25, ele diz assim, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando aquela mulher cananeia procurou por ele falou assim, eu não posso abençoar essa mulher. Essa mulher não é judia, essa mulher é cananeia, eu não posso. Os discípulos, mas despede ela, Senhor. Aí ele diz, eu fui enviado somente, quer dizer que então, exclusivamente, para Israel. Ele envia os 12 apóstolos, no capítulo 10 de Mateus, e no versículo 5 você encontra, vai, prega o evangelho, ressuscita morto, levanta os paralíticos, dê visão a quem está cego, surdo e tal, limpa os leprosos, mas não andei pelos caminhos do gentio, quer dizer que vocês não saem fora de Israel, e nem entrei em casa de samaritano, que era um outro povo, mas ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí, então não podia misturar. O povo judeu era um povo que se achava, cantava de galo, porque eles eram circuncidados. A circuncisão era somente, todo aquele que não era circuncidado, para eles não tinha valor. O gentil não podia entrar no templo deles. O templo era a maior idolatria deles, por isso que Deus derrubou. Eles tinham aquilo ali como aquilo ali fosse um verdadeiro céu para eles. Você pode ver que o próprio Jesus, algumas vezes que ele entrou lá dentro, o povo, ele não foi bem-vindo quando ele entrava dentro do templo onde estavam os judeus. Então vocês podem ver que a lei, ela durou até Cristo, como eu estava dizendo. Enquanto existia a lei, existia o pecado. E você fala, mas como você pode também provar as cartas de Paulo? Se você pegar no capítulo 7, ali de Romanos, no início o Paulo começa a falar sobre o casamento. Ele começa a falar da lei, ele fala assim, uma mulher quando está casada, ela está debaixo de uma lei com seu marido. Se ela casar com outro, ela comete adultério. Agora, se o marido morrer, ela está livre para casar. Mas enquanto vive o marido, era adultério. E adultério naquele tempo era morte. As pessoas matavam aquela pessoa que adulterava. Mas morrendo o marido, a mulher fica livre. Então aí ele volta e fala assim, então enquanto existia a lei, nós não podíamos pertencer a outro. Mas morrendo a lei, que a lei acabou, pertencemos agora a Cristo. Nós não temos mais nada com Moisés. Porque o próprio Jesus diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. Ali acabou. Ali não teve mais prosseguimento. Agora, o Paulo continua falando. Eu não conheci o pecado, se não fosse a lei. A lei que me fez conhecer o pecado. Mas morrendo, acabando a lei, acaba o pecado junto. Porque o pecado é o quê?
é transgressão, como uma pessoa quando transgride as leis que nós temos no nosso país, você toma uma infração, uma multa, seu carro, sua casa, você pode entrar em problema. Então, assim também, você tinha que respeitar as leis judaicas. Isso era os judeus, mas nós nunca tivemos lei. Agora eu vejo aí esses movimentos religiosos aí, dizendo, porque temos pecado, temos que orar, temos que buscar, porque a igreja tem pecado. O que significa a igreja? Nem ele sabe o que significa igreja. Igreja significa vida. A igreja, ela é a esposa de Cristo, pode viver em pecado. Se Cristo é santo, 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 puro e verdadeiro, e ele casou com a sua igreja, porque antes ele era noivo, antes dele subir ao céu. E ele subindo ao céu, ele casou com a sua noiva, que hoje é sua esposa. Como a esposa pode estar em pecado? Esse povo estuda tanto, corre tanto, atrás de teologia, tanta coisa, vai buscando e continua na cegueira espiritual. Então é como eu ouvi um dia desse um irmão falando que ele não perde tempo de ensinar para os teólogos, porque ele ensinar para os teólogos, ele está ensinando para cego, porque os teólogos são todos cegos. Porque eu estudei teologia, dentro da teologia não faz nada disso, só para vocês saberem. Aqui conheço um teólogo muito famoso. Quando iniciou nos anos 80, ele era conhecido como o maior teólogo que tinha aqui. Muitos pastores, foi quando a Assembleia de Deus começou ali, só aceitava pastor se tivesse um curso de teologia. E ele, com todo o conhecimento, ele batizou um povo aqui numa chácara aqui de um amigo meu, depois fez esvaziar a chácara, esvaziar a piscina, disse que a água estava imunda. Agora, desde quando a água tira pecado? Aonde a água tira pecado? Apenas ali era um cumprimento, porque o povo já foi batizado lá no capítulo 10 e 2 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que o povo já foi batizado na travessia do mar. Quando o povo atravessou o mar, já foram batizados. Então isso era uma simbologia. Quando João estava ali batizando, era uma simbologia, porque eles lavavam o cordeiro antes de sacrificar. Então João estava fazendo aquilo, era um ritual que João estava fazendo, mas na verdade, se você olhar para Romanos capítulo 6 e versículo, você vai ver que nós somos libertos, que na cruz de Cristo, no sacrifício sangrento de Cristo, ali ficou o pecado, não meu, porque nós não existia, mas o pecado de todo o povo de Israel. O pecado não ficou na água, lá no Jordão, mas o pecado ficou ali na cruz de Cristo. E os apóstolos, por falta de entendimento, continuou levando o povo à água e batizando. Não se converteu no início, ele ainda andou batizando algum por falta de conhecimento. Então, meu irmão, minha irmã, se alguém vier falar para você é batizada, você fala assim, batizado em quê? Não, mas a irmã ainda não batizou, mas para que serve isso? Não existe pecado. Não tem pecado. Batizar para quê? Se o batismo tirasse pecado, Jesus não precisava ter vindo a esse mundo. Jesus veio fazer o que aqui? Veio visitar aqui, passear, sofrer, padecer aqui, morrer numa cruz? Com qual finalidade? Então coloca isso na sua cabeça, meu irmão e minha irmã. Se você gostou dessa mensagem, se você tinha dúvidas sobre o batismo, eu não sei se eu batismo, eu não sei se eu vou participar do batismo, sai fora. Sai fora, que isso tudo é uma enganação. Mas o verdadeiro batismo foi em Romanos 6 e 6. Fique com essa palavra. Que Deus conceda graça sobre a sua vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.